Alguém aqui usa machine learning diariamente? Já ouviram falar do Kaggle? Participam? Já se viciaram? É pior do que crack, tá? Quem não entrou no Kaggle, quem não competiu machine learning ainda, toma cuidado, porque depois que começa é difícil parar. Estou até fazendo um grupo lá de competidores anônimos para quem quiser sair. É bem difícil, né? Falando um pouco sobre mim, sou Master Coach Training, trabalho com pesquisa de segurança, agora na área de Android. Sou programador C, C++ e Python há mais ou menos 15 anos, bastante tempo. Trabalho atualmente como Data Science, sou viciado, assumido em competições de Machine Learning. Pra você ter uma ideia, a coisa está tão feia lá em casa que quando minha mulher chega perto eu troco com um site pornô. Porque se ela vê que eu estou no Kaggle, ela me enfia porrada. E atualmente eu coordeno na área de ameaças da PSafe, que é uma empresa de antivírus Android. Só para falar um pouco sobre o PSafe, que é quem pagou minha passagem para mim vir aqui hoje, a gente é uma empresa mobile focada na área de segurança, privacidade e performance. Nós temos hoje 21 milhões de usuários ativos, nosso principal produto, que é o antivírus. Nós temos uma média de bloqueio de 90 mil aplicativos maliciosos diários e 500 mil páginas falsas. Nós somos o quinto software mais baixado do Google Play, a maior empresa mobile da América Latina. Inclusive a gente tem uma sede aqui em Florianópolis, para quem tiver interesse, a gente está procurando talentos, estamos contratando. E temos uma média de 200 mil downloads por dia. Eu vou falar aqui um pouco hoje, o objetivo não é falar o básico de Machine Learning, mas vou dar uma introdução sobre o trabalho de Data Science, como que funciona o Kaggle, um pouco de engenharia de feature engineering, um pouco sobre a utilização de modelo, como selecionar modelo, qual modelo serve para cada tipo de problema, como validar o seu modelo, como validar o seu resultado e como combinar modelos. Bom, primeiro tópico, o que é Data Science? Algumas pessoas gostam de dizer que Data Science é a combinação de vários skills. A principal delas, Machine Learning, um pouco de hacking e muito conhecimento, principalmente na área de matemática e estatística. Eu gosto de dizer que o trabalho de Data Science é 90% análise de dados. Então a gente passa a maior parte do tempo analisando dados, seja na área profissional, na empresa, ou na área acadêmica, pelo menos a maioria das áreas, quanto na competição. E somente 10%, vagabundo não, né? Somente 10% é Machine Learning. Então a maior parte do tempo é analisando os dados, vendo como são as features, como que elas se comportam, qual a correlação entre elas, se existem dados nulos, o que os dados nulos significam. E isso varia de problema para problema. E falando um pouco da parte de Machine Learning, o que são algoritmos de Machine Learning? Só um rápido resumo. São algoritmos que são capazes de aprender com padrões de uma base conhecida. E em cima do que ele aprender desses padrões, ele vai predizer possibilidades futuras de dados que ele ainda não conhece. Então nós temos uma base de treino, temos um algoritmo de aprendizagem, e roda junto com o modelo, vamos treinar esse modelo, vamos validar esse modelo, e aí cada problema tem uma métrica específica. A partir do momento que esse modelo está satisfatório para a gente, baseado na métrica que a gente vai escolher, a gente vai colocar esse modelo em produção, e aí ele passa a receber dados que ele não conhece e passa a efetuar uma predição em cima daqueles dados. Bom, basicamente, quando a gente fala de treinamento supervisionado, tanto em competições quanto em outras áreas, a gente tem classificação e regressão, onde classificação nós temos saídas discretas, valores que podem ser binários, por exemplo, 0 ou 1, é ou não é, no caso de spam. Na área de malware, por exemplo, que é a minha área, a gente vai falar se um aplicativo é malicioso ou não, baseado na saída de um modelo de Machine Learning. E temos também regressão, onde a gente quer predizer valores contínuos, por exemplo, valores de imóveis, quantidade de vendas, temperatura. Agora, para falar um pouco mais do Kaggle, o Kaggle é uma startup que tem o objetivo de promover desafios de Machine Learning. Esse é um dos objetivos dele. O outro é aproximar a comunidade acadêmica, a comunidade científica, profissionais da área, com empresas que querem resolver seu problema com análise de dados. Só para ter uma ideia da grandeza do Kaggle, hoje ele tem 546 mil data science inscritos e em torno de 10 mil data science ativos.
que estão lá participando de todas as competições. Esse aqui são as competições atuais que pagam. Tem 3 tipos de competições no Kaggle: as que são patrocinadas, que oferecem premiação em dinheiro, normalmente são valores bem altos. Para você ter uma ideia, essa primeira competição aqui é para classificar em ordem cronológica imagens de satélite. Então, ela tem um valor de $75 mil. Normalmente ele é dividido entre os 3 primeiros colocados. O primeiro lugar leva 50 mil, o segundo 10, o terceiro 5, ou proporcionalmente ao valor total. Atualmente são 3 desafios de predição de imagem, mas nem sempre é classificação de imagem. Vou falar um pouco sobre tipos de problemas que aparecem lá normalmente. O segundo desafio é de predizer motoristas distraídos. Tem vídeos de vários motoristas e tem que predizer quando ele está distraído ou não. O terceiro já é de recomendação. É uma área que está sendo muito utilizada no machine learning hoje por causa de e-commerce. Então você tem que predizer para onde uma pessoa vai baseado no seu perfil. Também é uma área bem interessante. Existem N técnicas de predição, normalmente por similaridade de usuários, similaridade de itens. E dá aviso, predizer propagandas que possivelmente são duplicadas, onde o dono da propaganda está tentando bypassar um sistema deles para não permitir mais de uma propaganda ao mesmo tempo. Então esses são desafios patrocinados, mas também tem desafios acadêmicos e desafios de contratação. É muito comum o Facebook, por exemplo, colocar lá. Inclusive tem um rolando atualmente de contratação, onde os 3 ou 5 primeiros colocados são chamados para uma entrevista de emprego e normalmente são contratados. Aqui são algumas empresas que participam ativamente do Kaggle. Cada 2 meses abrem novas competições e é bem comum encontrar essas empresas lá. A Amazon, Facebook, ou até a NASA, o Walmart participa muito normalmente para contratação, para sistema de recomendação. E como que funciona o Kaggle? Normalmente, a maioria dos desafios que tem lá, os problemas que a gente tem que resolver com Data Science, eles vão te fornecer uma base de treinamento, que é uma base que você sabe qual é a saída esperada. Se for uma base de classificação, você sabe que a saída é 1, 2, 3. Você tem uma base que a gente chama de teste, que é uma base que você tem que classificar e enviar para o Kaggle o resultado da sua classificação, e em cima disso ele vai te falar o quanto você acertou, baseado na métrica daquela competição. Pode ser uma métrica de erro, pode ser uma métrica de acerto, uma métrica A ou C. Se for recomendação, provavelmente vai usar uma métrica MAP, que é uma métrica de recomendação de itens. Em cima dessa base de teste, onde você vai acompanhar a sua evolução, o seu nível na competição, qual a sua posição, posição 50, 100, 200. Só que esse resultado, normalmente, ele é em cima de 30% da base de teste. Quando a competição acabar, eles vão pegar e vão verificar o quanto você acertou do restante da base, e aí vai compor a validação final. Por que isso pode acontecer? Porque o competidor, ele pode overfitar o modelo dele para a base pública, deixar o modelo dele muito específico para classificar esses dados, de forma que na vida real, em produção, ele não vai ficar muito bom, porque ele aprendeu em excesso como classificar esse cara aqui. Então, quando terminar a competição, a hora que eles validarem o restante, eles vão ver que o modelo do cara não está tão bom, ele está overfitado. Ele aprendeu em excesso um tipo de problema, de maneira que ele não sabe generalizar, ele não tem uma variância muito boa para predizer situações parecidas, mas não tão iguais à original. Então, normalmente, é 30% para a validação do seu score público e 70% para a validação do seu score private. Isso pode variar, mas esse é o padrão. Normalmente, uma competição ela dura 2 meses. Então, a pessoa fica 2 meses aqui competindo aqui. E depende do tipo de dados, se tem muito nude, se está muito poluído ou não. Normalmente, quando valida a parte final, as posições se mantêm, mas podem ter, a gente chama de shake-up, né? Depende da competição, pode variar muito o resultado final. Agora falar um pouco da parte de engenharia de feature, que é o quê? Transformar os dados que a gente recebe em algo que o modelo entende. A maioria dos modelos trabalha com números,
Então você tem que transformar a sua informação de entrada em valores numéricos. O pessoal gosta de falar que isso é uma arte, transformar dados em bons inputs é uma arte. Porque por mais que o modelo matemático seja bom, seja perfeito, se entrar lixo nele, vai sair lixo do mesmo jeito, não vai servir de nada. Então um bom modelo tem que ter também boas features. Normalmente o nosso primeiro trabalho, quando a gente está em competição, é analisar como que estão os dados, como que estão as features. Se as features, quando projetadas, estão dividindo bem os agrupamentos. Aqui é um exemplo de uma redução usando PCA, onde a gente tem 3 saídas, 3 classificações, e baseado nas features, a gente pode ver que é facilmente classificável, ou tende a ser facilmente classificado, porque elas não estão muito agrupadas. A gente tem um grupo aqui bem isolado, provavelmente o nosso modelo vai identificar bem esse cara. E aqui a gente tem um pouco de interseção, mas mesmo assim seria um desafio fácil de competir, já que os dados não estão muito embolados. Isso aqui falando de um problema linear. Se os dados não tiverem uma relação linear, pode ser que o PCA não trabalhe muito bem. Então, uma outra coisa que a gente usa para reduzir é o TSNE. Já trabalha um pouco melhor para projetar dados não lineares, para a gente ter uma ideia se as nossas features, as nossas entradas do nosso modelo, estão dividindo bem aqueles dados. Se não estiverem, a gente vai ter que fazer um trabalho ainda maior de engenharia de feature para poder fazer aqueles dados ficarem mais segmentados. Como eu falei, nem sempre a nossa entrada são números. Então, nosso trabalho é entender aquela entrada e fazer ela virar algo útil para o modelo. E, às vezes, elas podem ser números, mas por si só não são suficientes. Nós temos que identificar alguma interseção, alguma correlação e juntar aqueles valores para que eles possam permitir uma maior segmentação dos nossos dados. Então, um exemplo disso é uma competição que teve no Kaggle, da Rossmann, que é uma drogaria, que eles queriam predizer 2 meses de venda. Baseado nos dados atuais deles, eles querem saber, através do sistema de regressão, quanto que eles vão vender nos próximos 2 meses, dia a dia. Então aqui é algum exemplo das features básicas que estavam disponíveis no dataset, na base de treinamento, que era a data, um dia específico, quantidade de clientes que tinha na loja, se era um feriado estadual ou não, se era um feriado escolar ou não, se tinha uma promoção naquele dia e qual a distância do competidor mais próximo. Tinha alguns outros campos, mas esses aqui são os principais. Customer não tinha na base de teste, e o output aqui era a quantidade de vendas, era o sales. Então eu tinha que predizer os sales, eu tinha que treinar com esses caras aqui como input, meu output é a quantidade de vendas, e eu tinha que predizer a quantidade de vendas de 2 meses de uma base que eu não tinha o output. Como que foi o trabalho de engenharia de feature em cima desses dados? Por exemplo, já que eu tinha um dia, eu consigo ver a programação em Python, ver se aquele dia é o final de semana ou não. Então, o fato de ser o final de semana influenciava muito a quantidade de vendas de uma drogaria na Alemanha. Quantos dias eu tenho antes de um feriado? Então, se amanhã era um feriado e a farmácia não abre, eu tinha um aumento de vendas no dia anterior, no dia atual. Às vezes, 2 dias antes. Então, eu criei uma feature nova que era um delta para o próximo feriado. Então, é -1, -2, -3. Uma outra feature é quantos dias se passaram depois de uma promoção. Então, se eu tenho uma promoção hoje, no dia seguinte, às vezes eu tinha uma queda nas vendas. O pessoal deixava para comprar muito na promoção. E o mesmo valia para antes. Se a minha data atual de vendas era um dia antes de uma promoção, normalmente também tinha uma queda de vendas. O pessoal sabia que ia ter uma promoção, em alguns casos, e ia deixar para comprar naquele dia. Não necessariamente essas features podem ser boas. Quando a gente faz um modelo e coloca novas features, a gente usa uma técnica que chama de feature ranking, que é para poder ver se aquela feature é boa ou não. E depende de qual é o modelo. Nesse caso aqui eu estava utilizando um modelo baseado em árvore, que era o Random Forest. Uma outra funcionalidade era a semana do mês. Uma hora baseada na data, eu pegava se era a primeira semana, segunda, terceira, quarta. Por que isso foi interessante para esse desafio? Porque lá, assim como aqui, era comum as pessoas receberem na primeira semana do mês. Então eu tinha uma maior quantidade de vendas no início de cada mês, primeira semana. Então essa foi uma feature que também ajudou bastante nessa competição. Então, tão importante quanto ter um bom modelo é ter boas features.
Uma outra coisa interessante, muitas competições existem dados que são nulos. A empresa não sabe o que tem naquela informação, ou o usuário não preenche, então aqueles dados vêm nulos. Então nessa competição em específico, 10% dos dados vinham nulos, a gente não sabia o que era. Nesse caso era o campo que tinha a distância do competidor. Então uma boa estratégia de tratar os dados nulos também dá muita diferença. Por exemplo, algumas abordagens, pegar os dados que são nulos de distância e imputar neles a média da distância que eu tenho. Então se eu tenho um competidor que está a 1 km, outro a 500 metros, eu ia colocar aqui no cara que eu não tenho 750. Então deu um resultado legal, baseado nos scores anteriores. Nessa competição específica, era uma métrica de erro, que era RMSE, que era erro ao quadrado. Uma outra abordagem, em vez de colocar a média nos dados que eu não conheço o valor, era colocar 0. Então caiu o meu score. Outra abordagem, pegar o meu menor valor, por exemplo, meu competidor mais perto era 100 metros, então eu colocava 100 metros em todo mundo. Também piorou bastante o score. Então aqui dá para ver que é bem importante você entender o que é aquela feature. Se é uma feature que me diz a distância do competidor, se eu não sei qual é a distância, o que isso pode significar? Se ele é perto de mim, provavelmente eu sei qual é a distância dele. Então se eu não sei, provavelmente ele é um cara que fica muito longe. Qual foi a outra estratégia? Pegar o maior valor na minha base e setar os dados que eu não conheço como o maior valor da minha base. E aqui foi onde deu o meu melhor resultado. O que isso quer dizer? Se eu não tenho a distância do competidor, é bem provável que ele fique muito longe. Então isso vai reduzir o impacto dele nas minhas vendas. Sendo que nesse caso aqui, a feature de distância do competidor é uma das features mais importantes do modelo, desse desafio. Qualquer pergunta, você pode ficar à vontade de interromper e perguntar na hora, não precisa necessariamente esperar chegar ao final. E conforme o desafio, vão ter dados nulos diferentes. Então é importante entender o que é aquela informação, por que ela é nula e em qual caso ela vai ser nula. E aí você pode criar features indicando que aquilo pode estar acusando para você. Falando um pouco mais de como trabalhar features, existem também técnicas de manipular os valores. Uma delas é o que a gente chama de transformar em variáveis dummy ou on-road encode. É pegar algo que é categórico, dia da semana, por exemplo, onde 0 é domingo e vai 1 segunda, terça, quarta, ou 0 é sábado e 1 é domingo. E eu transformo essa única coluna, eu removo ela na minha base de dados e crio outras N colunas, que vão ser binárias, para cada um dos valores existentes. Então, uma coluna que era dia da semana, que tem 7 valores, de 0 a 7, passa a virar 7 colunas com 1 ou 0, onde 1 é aquele dia da semana, 0 não é. Principalmente se você estiver trabalhando com modelo de fatoração, isso vai dar muito resultado. Uma outra delas é binarizar os seus dados. O mesmo exemplo, se eu tenho uma feature que é o dia da semana, eu posso criar uma segunda feature que vai me indicar que é o final de semana ou não. Então, quando for sábado e domingo, essa feature é 1, quando for dia de semana, essa feature é 0. Também pode ser aplicado em outros tipos de dados, como idade, por exemplo. Se eu tenho a idade de um usuário de um modelo, eu quero indicar que ele é uma criança ou que ele é adolescente, eu posso ter uma feature binária que vai ser 1 se o cara for entre 10 e 20, no caso de criança vai ser 1 se for de 0 a 10, no caso de uma pessoa idosa vai ser 1 acima de 60. Não necessariamente quer dizer que vai melhorar o meu modelo, a minha acurácia, o meu score, a métrica que eu estiver utilizando. Mas é interessante a gente aplicar e ver o resultado. Nessa questão de binarizar ou dividir uma variável que é contínua em vários intervalos, né? Tu usa algum algoritmo, alguma métrica? Eu vou fazer assim, porque assim ele dá uma melhor discriminação no meu resultado? Ou tu pensa numa coisa mais semântica? Tipo, eu sei que criança é até 10, então eu vou botar 10. Normalmente eu faço uma análise visual e tento ver a distribuição. Falando mais voltando para a competição, eu faço em Python mecanismos de força bruta normalmente. Eu vou binarizando várias faixas e vai estar sempre integrado com a minha função de cross-validation. Tudo que eu fizer em transformação de feature, seja de binarizar, dummy ou outros que a gente for falar aqui, vai estar sempre ligado com o meu cross-validation. Então eu vou checar meu cross-validation e vou checar a importância daquela feature. Se o cross-validation falou que está legal e a importância também está legal, não está em último ou em penúltimo, que pode simplesmente ser ruído, aí eu vou considerar aquela feature. Então normalmente a gente transforma
e faz a cross-validação, transforma e faz a cross-validação. No caso de desafio, então, que muita gente fazendo a mesma coisa, você tem que fazer algo diferente, a gente implementa alguns algoritmos que ficam rodando, fazendo automaticamente, ainda mais durante a noite para ganhar tempo. E aí, sempre que tiver um ganho, ele vai salvar um log e falar, pô, essa feature aqui que eu fiz, teve um score melhor e foi esse o resultado. E aí a gente deixa rodando, e aí quando está no nível muito grande de vista, você acorda meia da noite, vai lá olhar qual está o seu score, e aí depois pega o resultado. Valeu. Beleza? Tá respondendo? Valeu. Além de finalizar, eu acho que eu não coloquei aqui, mas você pode criar faixas também. Você pode fazer escalas. Em vez de você tirar um valor que é contínuo de 0 a 100, você pode quebrar em várias escalas, de 10 em 10. Uma outra coisa que dá um resultado bem legal é você transformar aquele valor na frequência dele no seu banco de dados. Então, no mesmo exemplo, se eu tenho uma feature que é o dia da semana, eu vou pegar onde que é 0 e vou colocar pela quantidade de vezes que apareceu 0 na minha base de dados. Então, apareceu 40 vezes, ou apareceu 40%, pode ser em valor absoluto ou em porcentagem. Onde está o valor 1, eu vou trocar por quantas vezes apareceu na minha base de dados. Apareceu 60 vezes. Valor 2, 20 vezes, e assim eu vou fazendo. Tem uma outra técnica que não está aqui, que é um pouco mais avançada, que a gente chama de transformação, em português, é transformação baseada na vizinhança, que é transformar o valor na porcentagem dele da saída 1. Você tira uma parte dos seus dados, que a gente chama de lead one out, tira uma parte deles, e aonde for 0, você vai trocar pela porcentagem de vezes que a saída é 1, onde for 1, pela porcentagem de vezes que a saída é 2, e assim sucessivamente. E aí, nesse caso, é como se fosse um pequeno leak. A gente fala de leak quando tem uma informação nessa base de treino que ela tem, de maneira direta, uma correlação com a saída. Então, é óbvio que o modelo vai identificar isso e vai usar aquela informação. Normalmente, na vida real, não é legal ter leaks, porque atrapalha o seu trabalho, o seu resultado, mas em competição ajuda bastante. Então, a transformação baseada em vizinho, ele é um pequeno leak que a gente coloca no modelo, mas como a gente vai estar utilizando dados de referência que não estão no treinamento, ele não vai poluir tanto o nosso resultado. Uma outra coisa que a gente faz é aplicar funções matemáticas simples, que podem ser aplicadas somente em uma feature ou uma combinação delas, raiz quadrada, elevar algum número, multiplicar uma feature por outra, por exemplo, eu posso multiplicar a distância que o cara percorreu numa corrida pela idade dele, eu vou ter uma outra variável. Eu posso dividir, eu posso aplicar um log, eu posso aplicar exponenciação. Tudo isso pode melhorar ou piorar no modelo, então elas têm que estar correlacionadas com uma função de cross-validation. Eu vou explicar daqui a pouco o que é cross-validation. E falando um pouco de modelo, existem centenas de modelos. Qual modelo que a gente vai escolher? Tem um modelo que é melhor, um modelo que é pior? Infelizmente não tem. Não existe uma fórmula que vai olhar o problema e falar, pô, esse modelo aqui eu vou usar porque esse problema aqui é muito, muito legal para ele. A não ser agora, por exemplo, classificação de imagem, que a gente está usando Deep Learning, está tendo um resultado muito bom. Então é comum quando a gente vai classificar uma imagem, alguma coisa, já ir para redes populacionais direto e já ver qual é o resultado. Então a gente tem que ver, simplesmente testar todos os modelos e ver qual se encaixa bem para aquele problema. Não necessariamente um modelo que é muito bom, como o Randall Force, por exemplo, é um modelo que eu gosto muito, pode resolver legal um tipo de desafio específico. Então em competições, voltando, o que a gente faz? Normalmente a gente tem códigos que testam vários modelos, com muitos parâmetros básicos, ou algumas pequenas variações de parâmetros básicos, para ter uma ideia de qual modelo é pior e qual modelo é pior. Isso não quer dizer que a gente não vai usar um modelo que tem um resultado individual ruim. A gente vai falando mais para frente de Assembly, muitas vezes um modelo ruim, junto com um modelo bom, pode te dar um resultado ainda melhor. Ainda mais se os modelos tiverem pouca correlação. Um modelo que tem chamado muita atenção em competição e é sempre utilizado pelos primeiros colocados é o Extreme Gradient Boost. Ele é um modelo baseado em árvore com um diferencial que ele usa a função de gradiente descendente para convergir, ao contrário do Randall Forest e do ESA-Tree. Mas além de ter um bom modelo, é importante saber como configurar esse modelo, quais são os valores de entrada que vai te dar o melhor resultado, que é o que a gente chama de tuning de parâmetro. No caso do Extreme Gradient Boost,
Três parâmetros que dão muito resultado é o MaxD, que é a profundidade dele, como é um modelo baseado em árvore, você configura qual é a profundidade dele. Quanto maior a profundidade, mais ele pode exercitar. Qual a porcentagem de dados que ele vai usar no treinamento? Se é 50%, 70%, 90%, na hora de ele gerar cada uma das árvores. E quantas features ele vai utilizar também em cada uma das árvores. Vai utilizar 90% das features, 80%, 100%, 50%. Também não tem uma regra, isso varia conforme o seu problema, conforme a sua base de dados. Mas como é que a gente acha esses parâmetros? A gente acha na mão, treina um por um? Falando um pouco de Python, já do Scikit, já tivemos outra palestra falando um pouco do Scikit, é comum a gente usar um grid search, que é uma classe que recebe um modelo como parâmetro e uma lista de combinações de parâmetros que ele vai tentar para aquele modelo. Então eu quero testar meu modelo com MaxDeep 10, 12, 18, 20. Ele vai receber também uma função de cross-validation, ou se você for utilizar uma padrão como acurácia, ele já tem interno, basta você definir para ele que é acurácia. Qual é a métrica de validação? E você manda ele rodar, é multithread, normalmente demora um pouco, e ele vai ficar lá rodando até achar o melhor score. E aí você tem um parâmetro que é o Best Estimate, o Best Parâmetro, que vai te dizer qual foi o melhor modelo, qual foi o melhor resultado. Mas nem sempre é viável utilizar todas as combinações possíveis. Então, para esse caso, a gente usa o Randomized Search, que é também do Scikit, que ele é bem parecido, recebe um modelo como parâmetro, recebe as funções para ele tentando quais são os parâmetros, só que você configura nele qual o número de interações, quantas vezes você quer tentar combinações diferentes de parâmetros para verificar o melhor resultado. Então, eu posso definir que eu quero tentar 30 vezes, 50 vezes, 100 vezes. Então, nesse período de tentativas, no final dela, ele vai te retornar qual foi a melhor combinação de modelo, de parâmetros que te deu o melhor resultado em cima da sua métrica. Normalmente, a gente faz isso para achar um ponto de partida em cima de um problema, a gente roda com valores padrões que a gente já usa em cada modelo. Depois que ele achou um bom ponto de partida, a gente vai fazer uma análise manual. Aí sim é uma parte mais refinada, a gente vai fazer uma variação menor. Se ele achou, por exemplo, que 70% das features foi um bom número para poder dar um bom score, a gente vai tentar 65, 69, 71, e tentando dar um pouco mais de ganho. Em competição, se você for ver, entre os 50 primeiros colocados, muitas vezes a diferença está na quarta casa decimal, na quinta. Então, a gente fica mendigando e score mesmo. Melhorou 0,001, você já fica feliz da vida e já joga o seu resultado para lá. Para falar um pouco agora de como a gente valida o quanto bom é o modelo, qual é a qualidade do seu modelo, a gente faz o que a gente chama de cross-validation. E como que funciona? A gente tem aqui uma base completa de dados, com 100% dos dados, então a gente vai separar uma base delas, uma parte dele, treinar com o restante e predizer essa parte que a gente separou. O número de vezes que ele vai fazer isso pode variar também. Aqui ele está fazendo 5 vezes, onde cada uma das interações ele separa uma parte diferente dos dados, treina, classifica e verifica o seu resultado. Depois ele pega uma outra parte, treina, classifica e verifica o resultado. Por que é importante ele fazer isso várias vezes com partes diferentes do dado? Porque simplesmente ele pode dar sorte e essa galera aqui ser muito parecida com esse cara aqui, vai ter um score muito bom. E aí ele chega na prática e o score não é tão legal. Então ele pega um outro pedaço, treina com partes diferentes e classifica e verifica se também está legal. No final, o que ele faz? Ele pega a média de todos os folds. Mas quantos folds que eu uso? Tem uma regra específica? Não tem uma regra. Normalmente a gente começa com 3 ou com 5, depende do tamanho da base de dados, do tempo que a gente tem, do poder computacional que a gente tem. Então, eu normalmente começo com 5 e verifico se o meu score tem uma correlação com o score do Kaggle. Se meu modelo local melhorou, o modelo do Kaggle melhora também. Se não tiver uma correlação, eu vou investigar e aí pode ter uma variação. Posso passar a usar 7 folds, 10 folds. Quanto mais folds você usar, normalmente mais tempo demora. São validações diferentes. Falando um pouco agora de 2 desafios que saem um pouco do padrão. Um deles é do Santander,
que tinha o objetivo de predizer se um cliente estava satisfeito ou não. E por que ele sai do padrão? Porque era uma base muito poluída, tinha muito lixo na base. Então, muitas vezes você melhorava o seu score local, no seu cross validation, bonitinho, com 5 folds. Você ficava feliz da vida, subia um modelo, chegava lá no quebra, o seu score caiu pra caramba. Por quê? Por causa da poluição da base. Então você tinha que ter um sistema um pouco melhor de validação. O outro foi do Hoffman, que por ser uma análise temporal, você não pode usar cross validation. Você tem que usar janela deslizante, você tem que treinar com o passado e predizer o futuro. No caso do Santander, como é que a gente fez? O primeiro passo foi usar um cross validation estratificado. O que isso quer dizer? Que no cross validation eu vou manter a proporção de classes. Então, se eu tenho 90% masculino, 10% feminino na minha base total, quando eu for fazer meus folds, eu tenho que manter a proporção. Em cada fold eu tenho que ter 90% masculino, 10% feminino. Então, no caso do Santander, era uma base com muito ruído, ajudou um pouco usar cross validation estratificado, que mantém a proporção de classes. Mas uma outra coisa muito importante, em cada um dos folds, quando a gente vai fazer isso, a gente define uma semente que vai dizer para o algoritmo como que ele vai iniciar a quebra dos dados. Então, o que ajudou muito a ter uma correlação maior com o score do servidor era fazer essa etapa de 5 folds, mas várias vezes com sementes diferentes, fazendo ele inicializar em pontos diferentes. E aí a média das 5 vezes, com 5 folds cada uma, passou a ter uma correlação maior com o meu score no servidor. Já falando do caso do Hoffman agora, como era uma análise temporal, não era possível fazer o cross validation tradicional, em cima de folds. Então, como é que a gente fazia? Lá no caso, a gente tinha que predizer 2 meses, então a gente pegava a base de treino, cortava ela em pedaços, de forma que a base de validação tinha mais ou menos 2 meses, 6 semanas. Treinava com essa base aqui e predizia minha base futura e verificava o quanto eu acertei daquelas vendas, para poder medir a evolução do meu modelo. Agora falar um pouco de Ensemble. O que é Ensemble? A gente combinar vários modelos, principalmente modelos diferentes. Como que eu posso fazer isso? Nem sempre um modelo sozinho é bom. Muitas vezes ele pode estar exercitado para algo específico. Então, o simples fato de eu pegar uma média de 2 modelos, aqui a gente pode ver que é o gráfico de classificação de um modelo, onde ele está muito específico. Então, o fato de eu pegar a média de 2 modelos, daquele resultado, eu vou ter algo mais heterogêneo, e aí eu vou deixar de ter o meu overfitness. O meu modelo pode estar um pouco mais genérico. Essa é a forma mais simples. Treino 2 modelos diferentes, pega a saída, soma e divido por 2. Eu pego 3 modelos, soma e divido por 3. A média simples matemática. Mas também posso utilizar a média geométrica, a média ponderada. Um outro exemplo que a gente usa muito, que a gente chama de bagging, que é o quê? Eu pego o meu modelo, eu vou falar um pouquinho mais rápido, mais do que eu já falo, está acabando o tempo. Eu treino ele X times, normalmente dentro de uma função de cross validation, e no final eu pego a média de cada uma das classificações. Então aqui na primeira vez ele classificou aqui, segunda aqui, terceira aqui. Tirando a média de cada uma das etapas do mesmo modelo, com inicializações diferentes, pontos de entrada diferentes, vai me dar uma média mais assertiva. Isso é o que a gente chama de bagging. Um outro caso de classificação binária, dá muito resultado, é o majority vote, que consiste em pegar o resultado da maioria dos modelos e utilizar aquele resultado como a saída. Então aqui eu tenho 3 modelos, onde cada um classificou entre 0 e 1, e o resultado final vai ser o que tiver a maior quantidade de votos. Então, por exemplo, o primeiro modelo falou 1, terceiro 1, o segundo 0. Então 1 ganhou. O resultado é 1. Segundo lugar, o resultado é 1. E assim sucessivamente. De forma que o meu resultado final vai ser o valor mais votado por todos os modelos que eu estou utilizando em conjunto. Uma outra forma que a gente chama de blending, que é simplesmente pegar vários modelos, treinar, classificar, e a saída deles vai em outro modelo que vai reclassificar aquilo. Bom, basicamente isso, a variação seria o stacking, onde eu vou treinar um segundo modelo com a entrada e também com a saída. Aqui a gente vai recapitulando o que foi falado, foi um pouco rápido. Então, obrigado, pessoal. Só para quem tiver interesse nessa área de Machine Learning, a gente está contratando Data Science, pessoal nessa área. A gente tem uma sede aqui em Florianópolis. Eu não conheço muito bem aqui, mas eu sei que fica em Trindade. Obrigado, pessoal.